Boa noite. Empregado de boca cheia. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar de quê? Pilates. Boa noite, gurizada medonha. Mais uma vez aqui com vocês. Enchendo as paciências de vocês, né? Enchendo a paciência. Vocês não devem mais nos aguentar mais, Mas né? é por uma boa causa. Mas a gente vem trazer coisas aqui que a gente imagina serem de utilidade para vocês, para ajudar na vida, para ajudar a melhorar as nossas coisas. Nossa qualidade de Nossa vida. qualidade de vida, né, gente? A gente tá ficando velhinho, graças a Deus, né? E aí a gente tem que se preparar para não ficar ruim, né? Porque depois da certa idade a gente começa a ter perdas, né? Perde massa muscular, perde um monte de coisas, né, gente? Então, se a gente se pudesse preparar para ter uma velhice um pouco melhor, bingo, nota 10 para nós, né? Nós não vamos incomodar as outras pessoas que estão na nossa volta. Minha ideia é essa, eu não quero incomodar ninguém. É, verdade. Entendeu? Então, quanto mais eu puder fazer por mim, mais eu tô fazendo por quem vai me cuidar quando eu ficar velhinho, né, gente? Pobre da enfermeira, ter que carregar esse gordinho aqui pra lá e pra lá, pra lá e pra cá. Não vai ser mole, vai ter que ser de 3 ou 4. Boa noite, Rosaura. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Boa noite pra todo mundo que tá entrando. Não sei se a doutora Fábio já entrou. Eu não vi ainda. Eu não vi se ela já entrou. Dá uma olhada aí, vê se ela tá. Pergunta pra ela se ela tá aí. Tá aí, Fabi? A Fábio é formada há mais de 23 anos, mais ou menos. E Solange, Solange Misael Freire. boa noite. E a Fábio, ela é muito show as aulas dela. É. Nós estamos Nós apaixonados. estamos fazendo, tá dando uma diferença pra nós, assim, impressionante, gente. É muito bom. É muito bom. A gente Ai, se acaba... mexer. Eu saio da aula dela É. me sentindo desenferrujada. Eu me sinto maior quando eu saio da aula. Maior, uma pessoa mais... Não maior de gente maior, mais posturado, assim, mais... Sim, com certeza. Conseguindo encher mais o pulmão, entendeu? Maior, assim, eu digo dos pontos de vista físico, assim, eu me sinto... Parece que eu cresci, assim, minha caixa torácica, enfim, é impressionante, gente. A postura fica diferente. A postura fica diferente, é impressionante, gente. É verdade. É impressionante. Alguém aí faz pilates? Conta pra nós aí quem já faz pilates. Quem é que gosta de pilates? Quem conhece pilates? E quem não conhece diz não. Quem conhece diz sim. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essa técnica de exercício físico. Faz muito tempo que ela foi inventada. Muito tempo. Vamos ouvir a história, vamos pedir para a Fábio nos contar um pouquinho a história do Joseph Pilates, que é bem bacana, é bem legal, é bem interessante, como é que ele chegou nessa técnica, como é que ele desenvolveu isso. Entendeu? Então tem muita coisa pra gente aprender e a gente recomenda pra vocês, gente. Olha, a gente tá muito no início, faz 1 mês e meio que a gente iniciou, né, amor? Mas assim, ó, os exercícios são bem, como é que eu vou dizer, iniciais, mas já começa a mexer com o corpo da gente. Já começa a mexer. Eu tô sentindo assim, ó, essa parte aqui do estômago. Sim, o abdômen. O abdômen. O abdômen mexe muito, porque exige bastante do... A função central, acho que... Ó, a Maria Bassanese. Faz e ama, é isso aí, ó, é muito bom. Gente, de onde é que vocês são? Vamos dizer de onde é que vocês estão falando aí, pra gente dar um oi pra vocês aí, no lugar que vocês estão aí, pra gente ver onde é que tá a nossa audiência. Tu vê se a Fábio tá, ó. Tá vendo? Tô ensinando umas coisas pro Beto. Eu ensinei ele, ó. Não, a Fábio não tá aí. A Fábio não tá, né? Ensinei ele a mexer hoje no Canvas, né, amor? No Canvas. Eu botava umas frasezinhas, ela disse que tinha que ser da cor que ela... Ela manda em tudo, né, gente? Vocês já viram, até na dança ela manda, né? Eu que tenho que conduzir, mas ela não deixa. Ai, não fala. É assim, gente, ela manda em tudo. Eu sou um cachorrinho aqui. Um cachorrinho. Vítima das Sou. Vocês têm que ver. Vítima das ela parece legalzinha, mas ela é uma bruxa. Ó, a Jaque Blanc. Eu sou de Petrópolis, no Rio, legal. Ó, Solange, Rio de Janeiro, Bangu, Curitiba, a Maria Bassanese.
Adoro Pelotas, a Marilei. Terra do Doce. Eu adoro ver as cidades de vocês. Parece que a gente fica mais perto sabendo das informações das pessoas, né? Como esse Brasil é grande, né, gente? É. Gente, por tudo quanto é canto. Vê se a Fábio entrou. Não? Não sei, deixa eu ver. Só olha ali. Deixa eu olhar aqui. Sulamita, Solange, Fábio. Não. Onde tá a Fábio? Fábio, vou chamar ela no Amor, tu tem no aí zap coisa? aqui. Eu acho Chama que eu tenho, ela, não. vê se ela... Porque ela tava pronta. Ela me falou que tava pronta. Caiu a internet dela, provavelmente. Ai, meu Deus, era só que falta. Sou de São Pedro da Aldeia, amor. Onde é que fica isso? São Pedro da Aldeia? Eu acho que é no Rio, não é? Põe um estado, gente. Eu sou péssima pra cidades e coisas assim. Eu não sou muito, só sei as principais. Onde é que tá a Fábio? Se não, o que eu e Beto... Ela disse que tá legal. Ela tá na live? Não, sei, ela deu... Tá... Videira, Santa Catarina. Ó, Videira eu sei onde é que é, já passei por lá. Ó, é perto de Cabo Frio, viu? Sabia que era no... Selma no Marques, boa noite. Boa noite, Selma. 5680. Por que será? A doutora Fabiane chegou. Eu sei, porque as pessoas quando vão cadastrar o seu nome ali, e se já tem um igual, tem que botar um número. E aí a pessoa faz um número de sorte, data de nascimento. Tá. Ou sei lá, qualquer coisa, um número qualquer para poder ficar diferente. Sou de Barra de São Miguel. A Eliane C. Torres. Deixa eu ver aqui mais aqui. Sou de Pescaria Brava, Santa Catarina, Selma Marques. Pescaria Brava, sempre que a gente vai pra Florianópolis, passa por Pescaria Brava. Vamos chamar a doutora Fábio? Vamos chamar. Vamos conhecer então a doutora. Vamos ver. Olha aí, ó. Cadê a doutora Fábio? Fábio, vira a câmera. Oi, Vira a câmera. deu problema, peraí. A câmera tá virada para a cozinha, Ave Maria. O que eu faço aqui? Volta tudo. O que eu faço para virar essa câmera? Tu tem que apertar. Aqui. Tem que apertar. Deu. Ah, bom. Não, olha, Fábio, só tu. Silvana Tamascos, boa noite, meus queridos. Boa noite, Silvana. Boa noite, good night. Good night. Good evening. Good evening. Verdade. Vou tirar esse óculos feio. Então, doutora Fábio, e aí? Boa noite, mulherada. Boa noite, galera. Boa noite, gatas. Boa noite. É isso aí. Estou aqui. Fala um pouquinho da tua especialização, quando tu te formou, como é que foi teu curso aí, Fábio. Te apresenta para os nossos Então, vou me apresentar aí para vocês. Eu sou gaúcha de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Agora morando em São Paulo. Eu sou formada há 23 anos pelo IPA, Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista, com muito orgulho. Sou fisioterapeuta, eu tenho especialização em joelho pela USP e formação em Pilates clássico pela Escola da Lolita São Miguel, lá de Miami, tá? Que ela é elder do Joseph Pilates. O que é elder? É discípula de Joseph Pilates. Ela foi aluna de Joseph, ou seja, o método original está com ela, que veio do Joseph. Diretamente da fonte. Ah, que legal, hein? Exatamente isso. E o Pilates, ele me trouxe, agora já entrando na questão da depressão, que eu não sei se tu quer falar já. Não, eu quero fazer uma pergunta antes. Então façam. Como é que o Joseph descobriu essa técnica de Pilates? Tu pode dizer pra gente? Então, o Joseph era um cara à frente do tempo dele. Quando eu falo dele, eu me emociono, né? Baixa ele aqui. Então, o Joseph era filho de um ginasta, né? E de uma nutróloga. O pai dele vivia do movimento, do exercício e tudo mais. E a mãe dele, eles viviam da boa saúde, certo? Eles preconizavam o bem-estar físico e mental. E o Joseph, desde pequeno, ele tinha problema de saúde do pulmão respiratório, ele tinha asma. E ele foi crescendo, e quando chegou lá aos 14 anos dele, ele foi vendo que aquilo estava errado, que ele não queria ficar daquele jeito. Ele estava se sentindo fraco.
Aí, ele era autodidata, ele começou a ler, e era sobre fisiologia, física, sobre tudo que vocês possam imaginar, tá? E ele foi começando a desenvolver o corpo dele, ele foi testando o corpo dele, principalmente a parte respiratória, que era o problema inicial dele, e ele também tinha raquitismo, né? Vocês sabem o que é raquitismo? É uma deficiência de minerais e que vai afetar os ossos e o crescimento dos ossos, né? A pessoa fica raquítica, uma expressão antiga que a gente ouvia, né? Ah, o fulano vai ficar raquítico se não se alimentar bem. Então, ele tinha esses dois problemas. A partir daí, ele falou, não, eu vou mudar isso. E o cara mudou o mundo através disso, né? Ele revolucionou. O método dele, de 1955 a 2022, eu me arrepio, eu falo assim, porque eu sou transparente. Até hoje, é o mesmo. Né? Então, existem nuances desse método chamado contemporâneo, mas a raiz de tudo é o clássico, tá? E aí, ele chegou até ir para a guerra, né? Ele foi para a guerra, e lá na Inglaterra, quando ele foi lá com os pais dele, que se transferiram para a Inglaterra, ele enfrentou a Primeira Guerra Mundial. E lá que o Joseph criou todo esse método maravilhoso. Aquela questão dos aparelhos, das molas, ele arrancava a mola das camas no presídio e começava a fazer exercícios com as molas. E a mente sábia dele, depois que ele saiu de lá, que acabou toda aquela loucura, aquele terror, ele começou a criar aparelhos rústicos, feitos de madeira, couro e molas, que são os que se usa até hoje. Aham. Mas nada impede de fazer o Pilates sem aparelhos também, né? O método Pilates é um método. Ele pode ser feito na beira da praia, dentro da tua casa, no estúdio, onde tu quiseres. Porque o método, a base do Pilates é o solo, é o Mat Pilates, é a contrologia criada pelo mestre Joseph, ou Joey Pilates, né? Então, é o solo. Ele começou com tudo, tendo autocontrole do corpo dele, usando o peso do corpo dele para se superar. A palavra-chave do Pilates é superação. Uhum. Porque ele queria superar aquela doença dele, entendeu? Aquela fraqueza que ele tinha, ele não admitia. E ele conseguiu. E o Joseph foi um vencedor. E por que o Pilates é tão importante, que eu saliento em todos os pontos da vida da gente? Pela saúde física, ok, mas pelo bem-estar físico e mental também. Uhum. Porque ele mexe com a tua autoestima, com o teu poder. Tu fala assim, ó, tu começa a fazer o exercício tem um grau de dificuldade, tu fala assim, bah, que difícil, mas eu vou fazer. E eu vou conseguir. Uhum. E tu consegue. Não é, Flávia? A Flávia é prova disso. Não é verdade? Não é, Vero? Nem fala, que loucura, gente. Primeiro, eu não tenho elasticidade, né? Eu não tenho, como é que eu vou dizer assim, agilidade, eu não sei te explicar, musculatura, né? Apesar de eu fazer musculação, tá? É diferente no Pilates. É diferente. Completamente. Ele mexe completa e ele tem uma exigência totalmente diferente, tá? Então, totalmente diferente. Hoje, eu complemento com Pilates a minha musculação e a minha caminhada. Eu tô muito feliz com essas 3 modalidades. Eu acho que, assim, cada uma tem a sua... Como é que eu vou dizer assim? O seu uso... Seu foco. O seu foco. Exatamente. Mas eu tô muito feliz, gente. Porque, assim, ó, a minha barriga, tá? Eu já senti diferença. Ela tá mais dura. Realmente, ela tá mais dura. Por quê? Vamos explicar para eles por quê? Pode, claro. Fala aí, Flávia. Porque uma palavra chamada powerhouse, ou centro de força, ou casa de força, ou casa de energia, que nada mais é que essa parte aqui toda nossa, que começa aqui nos ombros, pega toda a região do abdômen, o cinturão aqui dos músculos transversos do abdômen, oblíquos, mais toda a musculatura da lombar, mais a região pélvica e os glúteos. E isso tudo acionado é o nosso vetor para trabalhar. A partir do Powerhouse saem todos os movimentos do Pilates.
Se o powerhouse não está conectado, não sai nada. Não é? E aí que a Flávia fala, eu estou sentindo meu abdômen mais rígido. E ele está, lógico. Porque ele é o motor primário do Pilates, é o powerhouse. Quem é? A musculatura abdominal. Gente, e realmente eu tenho filmado a minha primeira aula. Eu acho que foi a primeira aula que eu filmei toda. Depois eu vou fazer um antes, depois, de como é que eu fazia exercício, como é que eu tô fazendo. Fala, mano. Eu tenho que levantar o dedo aqui para falar, porque eu tô no meio de duas mulheres, gente. Só um pouquinho. A Cândida Fleck diz, linda história de Joseph Pilates. Linda, linda, linda. E vocês vão buscá-la, vão buscar por ela, porque ela é contada de milhões de formas. Ele tem livros e livros, né? A autobiografia dele é fantástica, é emocionante e é a maior história de superação. Né? Pensa no meio da Primeira Guerra Mundial, o cara ele foi o inventor, né? Foi o inventor. E à frente do tempo dele. Pensem nisso. Ele não tinha internet, imagina. Não tinha nem telefone, gente. Sei lá, o que tinha na época, né? Qual é que era o meio de comunicação, telégrafo. Para fazer comunicação. Exatamente, como correio. Fumaça, fazer fumaça. Tambor, sim. Aqui, ó, e o que ele fez? Eliane Foleto diz que faz e ama fazer Pilates. Que ótimo, muito bem, parabéns, continue fazendo. A Célia Muniz, 904, tenho fibromialgia, sinto muitas dores depois que faço Pilates. Depois que ela faz o Pilates, ela sente muitas dores. No fim da aula, eu acho. Não é pertinente, não é para ela sentir, tá? Eu tenho um aluno aqui em São Paulo com fibromialgia e que o relato é só um. Eu melhorei, estou melhorando a cada dia. Os episódios de fibromialgia diminuem. Tem que ver isso. Como que é o nome dela? Nem sei, já passou aqui. Ó, Célia Muniz. Célia Muniz. Célia, qual é a idade da Célia? Vamos ver se ela responde aí. Vamos respondendo outra por enquanto, porque às vezes demora um pouco. Vamos lá. A Cândida Fleck está dizendo o seguinte, ó, se está fácil, provavelmente está errado. KKKKK. O nível de dizer, a Flávia que responda para nós, né? O nível, um exercício que bobo, tipo castanhola, né? A castanhola não tem dificuldade, mas ela tem um porquê. E a gente sabe do porquê, as nossas mãos vão dizer. Na verdade, assim como é, depois a gente fala sobre isso. O grau de dificuldade, o que ela está falando, se está fácil ou está errado? Sim, porque ela não deve estar acionando o powerhouse, ela não deve estar com conexão, ela não deve estar com vetor de força. Algo errado deve ter. Porque Pilates é feito de detalhes. Tem uma aluna tua aqui, Elaine Santos 0707. Isso, é minha aluna daqui. E tenho fibromialgia com as aulas, minhas dores diminuíram bem como as crises. Exatamente, ela mesma. A aula, agora 9, 8 e meia, ela tem aula comigo, viu? Tá aí, ó. A gente não pode atrasar a aula. A gente não pode atrasar, então, senão vamos empatar a aula dela. Viu? Essa que eu tava falando, essa é minha aluna de fibromialgia. Aí a prova aí. Viu? Eu mato a pobre e mostro o pau, viu? Célia Muniz, tem que verificar o que está acontecendo. Alguma coisa deve estar errado, né? Exatamente. Algum detalhe está errado aí. Olha, o bico a respiração. Importante, ele está falando. Gente, pelo que eu notei, não sei, Fábio, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu notei eu já fiz muita musculação, muito treino de outras coisas, mas eu percebi que o Pilates, ele não é quantidade de vezes que tu repete o movimento, mas sim a qualidade que tu dá cada vez que tu repete. Exatamente. Entendeu? Porque os movimentos são bem parecidos, mas tu tem que fazer o movimento perfeito. Busca da perfeição no movimento. Boa noite. Perfeição. Pode falar, Fábio. Exatamente. O Joseph Pilates, o que ele queria? Ele não queria nada mais do que perfeição. Só, né? Perfeição, não, e só é isso. Impressionante mesmo isso, tá? A minha primeira aula, eu não entendia nada, não conseguia fazer nada, eu não conseguia dominar nada, e a cada aula tu entende um pouquinho mais
E hoje eu vendo fazer alguns, eu me vendo ver. Hoje mesmo. Que dia é hoje? Hoje é Quinta. quinta. Hoje nós tivemos. Hoje a gente fez. Foi hoje. Então, aquele das pernas assim, Fábio. Ah, o novo? É. O da fase intermediária que vocês já passaram de estrelinha? Então, eles já saíram do básico, agora eles já estão no intermediário, eles estão mocinhos. Eles já ganharam estrelinhas. Aquele lá chama Single Strag Leg, tá? Os nomes todos, eu vou falar para o pessoal aqui os nomes originais que o Joseph fala. Vamos subir na árvore, não sei o que, não. É Single Strag Leg, ou seja, você vai elevar a perna, aquele que tu está falando, né? E vai alternar com a respiração. Ali tu está trabalhando coordenação, foco, respiração e equilíbrio. Porque ali chama o equilíbrio também. Respiração é fundamental também, né, Fábio? A respiração errada ferra com todo o exercício. Tem que prestar muita atenção nisso. O problema dessa menina aí da fibromialgia pode estar na coordenação da respiração, ou seja, no comando errado da respiração. Pode ser, né? O instrutor, ele tem que estar muito atento, né, Fábio, a todos os detalhes. E agora aqui falando, né, a pandemia trouxe para nós, instrutores, e para todo o pessoal que tem estúdio, a obrigação de se formatar no online, né? Se conectar. E o que aconteceu com isso foi maravilhoso, porque foi um nicho para a gente e para o pessoal que está lá no outro lado, porque não deixou de ter atendimento e a gente criou uma outra realidade em que eu, instrutor, consigo ver tudo, ainda parece que mais do que ao vivo, do que presencial, através do online. Tu sabe, né? Opa, essa ponta de pé não é assim. Olha lá, olha os detalhes, olha lá, olha lá. A gente vê. Então, se tinha um preconceito antes da pandemia de que o online seria uma coisa distante, de que não ia dar certo, e muito pelo contrário. Deu muito certo e tá aí para ficar. E veio para ficar. Verdade. Porque agora, Fábio, né? em São Paulo, ela começou a atender o Beto em Porto Alegre, quando ela morava em Porto Alegre. Aí a Fábio foi para São Paulo, e eu te confesso, o Beto disse, não vou fazer online. Eu sei. Tu te lembra, né, que ele escapava, né? Mas aí... Não é que dá certo? Deu certo. E é muito bom. É uma questão, uma outra palavra forte no Pilates, que chama no Pilates, é a disciplina, tá? E é uma coisa que o Joseph puxava e exigia muito dos elders dele. Disciplina. O cara que não tinha disciplina, ele abria a porta do estúdio e mandava embora. Ele era bem radical. Então, tanto é que ele trabalhava 80% com bailarinos, né? Sim. Ele treinava bailarinos. Se não fizer direito, não vai dar certo. Exatamente. Ele falava assim, não quer a porta da casa, digamos assim, a serventia, né? É a serventia da casa. Claro que não era... Marília. Pode perguntar. Da Marisa, ó. Marisa. Uma boa pergunta da Marisa G. Silva, nossa seguidora. Deixa eu achar aqui. Não tô achando. Tudo bom, Marisa? Eu vou ler então aqui, ó. Tenho artrite e tenho a musculatura sensível. Voltei a fazer musculação esta semana e sinto muita dor muscular. Posso fazer? Musculação? Pilates, eu acho que ela quer saber. Pode e deve, meu amor. É melhor ainda. Pode e deve. E ela está dizendo não, que se for o caso que ela está perguntando se ela pode fazer musculação, pois é, isso eu não sei. E, a questão ela tem alguma restrição médica à musculação? Eu não sei te dizer. Ela disse que está sentindo muita dor. Fala aí, Marisa. Se ela está sentindo... Engraçado, não aparece a Marisa aqui para mim. Que coisa engraçada. Pode falar. Bom, eu vou deixar no ar, tá? Ela vai captar aí a mensagem, tá? Para ela, assim, é o seguinte, Marisa, né? Se ela não está se adaptando à musculação, não é a modalidade para ela. Simples assim. Eu acho que o Pilates me parece menos agressivo à nossa musculatura, né? O Pilates é democrático.
certo? O Pilates é democrático, é para todo mundo, salvo raríssimas exceções. Entrou aluna para mim agora com fixação da coluna, tá? Artrodese, que a gente chama, que chamam em medicina, né? Que é fixação com placa e parafuso de lombar. O ortopedista mandou para mim. Aham. É que tu é Pilates. Tu é fisioterapeuta também, né, Fábio? Sou fisioterapeuta, além de tudo, eu sou fisioterapeuta. Então, a minha avaliação, o meu olhar é como fisioterapeuta e como instrutora de Pilates. A Cândida Fleck diz que está com hérnia discal e continua fazendo Pilates. Eu tenho 2 hérnias. Pode fazer, pode e deve Por isso fazer. que eu devo fazer, Pode né? continuar. É exatamente por Pode isso que eu devo fazer. fazer. Exatamente. Sabe Porque que semana passada eu tava com uma dor aqui, ó. Eu vi que no banho, eu vi que eu tava, sabe, com uma bola que assim, Nó. um nó. Doía muito. Aí eu fui fazer aula de Pilates e disse, Fabi, primeira coisa, entrei na aula e disse assim, Fabi, eu tô com um negócio aqui no pescoço. O que que tu tem? Aí eu comecei a explicar pra ela. Ela disse, pode fazer Pilates, não te preocupa. Não tem nada a ver. Pode fazer Pilates. Então, eu acho muito interessante isso, né? Que o Pilates, ele é uma técnica que faz um efeito incrível em ti, mas ele é muito... Como é que eu vou dizer assim? Ele não prejudica a pessoa, assim, sabe? não. Não. O que eu vejo também é que o Pilates, ele te trabalha, diferente da musculação, ele te trabalha o alongamento também. Então, tu não fica duro. Muito. Sabe? Muito. Aí agora a gente vai entrar, Beto, a gente vai entrar num tema polêmico. Polêmico não, que é assim, ó, que ficou meio que como um estigma do Pilates, se é que eu posso usar essa palavra, esse termo, associar o Pilates a alongamento. Não então, sim, ele é. Mas ele tem também alongamento, mas não só, né? Isso. Não só. Então, por muito tempo, logo que o Pilates entrou no Brasil, né? Aí se tinha esse conceito, o Pilates igual ao alongamento. Pilates tem alongamento, mas Pilates é uma gama imensa de exercícios e de funções e de objetivos que a gente tem com ele, né? E um deles, vou falar aqui para vocês. Agora, uma curiosidade sobre o Joseph. Vocês acreditam que ele foi convidado para ser, na época, modelo de atlas de anatomia? Por causa da musculatura dele, trabalhada no Pilates, nos exercícios que ele criou? Eu acho que eu já vi foto dele. Ele não é bem musculosinho, assim, eu acho... Mas olha aqui, ó. Um velhote, como se diz, me chamou a atenção. Muito enxuto, tá? Ele morreu aos 80 anos, tá? Até a morte dele, ele praticou Pilates. Ele praticou. Eu conheço a história dele. Eu perguntei para poder falar para as pessoas entenderem também. Eu acho muito legal tá? Ele praticou até os 80 anos. Tá, tem uma pergunta aqui, Fábio. Olha só, Solange Misael Freire. Tem escorregamento de vértebra. Está pressionando minha medula. Posso fazer Pilates? Ela tem espondilolistese, agora a fisioterapeuta está falando, tá? Que é esse escorregamento anterior ou posterior da vértebra, que pressiona a artéria vertebral e pressiona a medula. A vértebra escorrega. Agora a fisioterapeuta vos fala. Então, essa questão, ela tem que ver com o ortopedista e com o neurologista dela, tá? Que grau tá essa espondilolistese? Eu tenho aluno com espondilolistese. Depende do grau, tá? Então. Depende do grau e da liberação do ortopedista. Nunca tive contraindicação. Sim. E eu estou falando como fisioterapeuta. Tá? Certo? Para ela ter certeza disso, ela converse com o médico dela. Tá? Perfeito. A Assunção 1495 está reclamando. Não, tá tudo bem, ó. Estão dizendo que tá tudo bem. Que é para ela sair e entrar de novo. Então tá. Que tá tudo bem. Boa noite, Vera. As nossos seguidores são maravilhosos. Eles mesmos já respondem, né? Sim, já ajuda. A Cândida Fleck está nos ajudando aí. Deixa eu ver aqui mais. Eliane Foleto. Pode-se ganhar massa muscular fazendo Pilates? Vou explicar para vocês. Massa, volume, hipertrofia muscular, musculação. Certo? Trofismo e moldar a musculatura, Pilates. Entendi. Desenhar musculatura, Pilates. Bombar,
Não tô criticando a musculação, não entendam assim. Ganhar volume das fibras musculares, musculação. O Pilates Ganhar... não faz isso, ponto. O Pilates é um trabalho harmonioso. Olhem para o corpo do Joseph. Eu não estou criticando em hipótese alguma a musculação. Amo. Outra coisa é outra coisa. Tá? Amo. Então, o Pilates já está aqui a resposta. Ele torneia, ele trabalha a musculatura de forma harmônica. Você vai ficar com um corpo definido, ponto. Depende do objetivo da pessoa, né, Fábio? Exatamente. Mas querendo ou não, você vai ficar com um corpo definido. Por causa do trabalho todo dele. Eu tenho a impressão que se a pessoa quer... Faz os dois, né? Pode fazer os dois intercalados. Faz os dois. O ideal é trabalhar os dois, tá? Mas assim, como quem não tem, por exemplo, tempo para isso, não tenho. Se eu tenho, só posso ir na academia, só tenho tempo para academia. Não tenho tempo para Pilates. Por isso tem o Pilates online, gente. Olha, não tem desculpa. A Solange disse que tá. Obrigada pela informação. Estou amando suas explicações. Tem uma outra que bom, aqui. Estou aqui para dizer tudo que eu sei e para tirar as dúvidas pertinentes, porque eu sei que existem essas dúvidas e isso eu quero, e isso está em mim falar para vocês, pelo amor que eu tenho pelo Pilates, a importância que ele tem, que ele tem na minha vida e que eu quero que passe para vocês tudo de bom. Tá. Só para abrir um parênteses que eu quero fazer aqui da importância... Tá? Que hoje entrou uma aluna para mim, só para elas saberem o grau da profundidade do Pilates, do trabalho do Pilates. Entrou uma aluna nova hoje de manhã, que ela falou assim, estou procurando você, porque eu vi seu trabalho, suas postagens aqui no grupo aqui do condomínio, né? E ela falou assim, eu gostaria de fazer Pilates. E hoje ela fez a aula comigo. Ela chorou na aula comigo. Que legal, Fábio. Parabéns. Tu merece. Depois nós vamos, mais adiante, nós vamos dizer para esse pessoal aí como é que a gente se conheceu, mano. Mais adiante, porque senão tomar conta da nossa live aqui. Teca Santiago. Tenho fibromialgia e me trava o quadril, mas tenho uma pequena hérnia. Posso fazer Pilates? Pode fazer Pilates. Ótimo. Antes, tá, mas ó, saliento, ó. Conversa com o teu médico ortopedista ou reumatologista antes se tem alguma dúvida. Não vamos ser também arbitrários e inconsequentes. Eu sou uma profissional da saúde, eu não vou sair fechando meu olho e falar, vai lá, tá? Se você tem seu médico de confiança, se você tem alguma dúvida, fale com ele antes de praticar. Muito bom. Certo? É o mais certo, é o mais coerente, é o mais correto. Procura a informação correta. Tá? Eliane Foleto aqui já entusiasmamos ela a voltar para a academia. Boa, Eliane! Claro. Super estimulo ela também. A Teca Pereira está muito boas dicas. Então. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Querem fazer pergunta, gente? Podem fazer. Boa noite, Si Pedrosa. Esses dias eu mostrei um exercício que tu nos ensinou, que a gente faz desde o início, na verdade, que é a castanhola, tá? E aí me perguntaram, Fábio, demonstra aí para eles. Mostra aí, consegue me mostrar aí, Fábio? Você leva, inspira, baixa, expirando. E vai fazendo assim. Vai mexendo os dedos. Isso o Joseph, que ele criou, de bárbaro que ele era, castanholas, inspirado em quê? Nas espanholas, obviamente. Porque ele tinha essa visão global de tudo, né? A gente pensa que não, mas Pilates... esse exercício cansa a gente de ficar assim, ó, e levantar em cima. Cansa, mas depois os benefícios dele... Aqui, ó, o pessoal que tem artrite, artrose. Ó. Nos prepara... Sabe o que... Hoje nós estávamos falando nisso. Pô, nós estamos com 59 anos, eu e Beto, né? Vai nos preparar para a nossa velhice, gente. Entende? Certamente. Porque a gente vai fazer esses movimentos. Quanto mais a gente se movimentar, menos a gente vai enferrujar. O que houve, amor? Não, a vida da gente é isso, gente. Nós estamos indo para uma idade, todos nós, graças a Deus, estamos envelhecendo.
e a tendência é que a gente comece a ter perdas naturais. Naturais, sabe? A gente vai ficando mais velho e vai tendo mais perdas. Agora falando em terceira idade, melhor idade, uma observação muito importante sobre o Pilates nessa terceira idade. Vocês acreditam que pesquisas feitas em Harvard sobre Pilates, tá? Sobre a prática do Pilates diminui, evita, previne Alzheimer, mal de Alzheimer, Parkinson e muitas doenças autoimunes, vocês acreditam? Acreditamos tá? Totalmente. Então ele é super indicado também na terceira idade, na melhor idade, ou seja, o pessoal de 70 a mais, tá? O que a gente fala aqui que a gente tem que se Eu preparar. tenho uma indicação médica, médico prescreveu para uma senhorinha de 89 anos Pilates aqui em São Paulo. E ela vai começar. É isso aí. Olha a Clarice. A Clarice Vasconcelos. Eu posso fazer Pilates e logo depois exercícios no mesmo dia? Não é aconselhável. Tipo, que exercício? Ela está perguntando. Eu acho que é academia. Academia, eu acho que ela está fazendo musculação e depois... Não pode? Pode sim, no problem, pode sim. A Eliane Santos 0707. A castanhola me ajuda muito porque fico o tempo todo trabalhando no computador. Relaxa e alonga do braço. Viu? Viu? É a minha aluna daqui, não é? Então. A Marisa G. Silva disse que já está te seguindo. Sigam lá. Que bom. O Instagram da Fábia aí, Flá. Fixa aí. Mas como é que é o Instagram dela? Eu te leio aqui. Tá ali, ó. É aqui, ó. DRA. Só um pouquinho. Se eu conseguir. DRA underline. Peraí. Canta aí pra Flá. É que não tá conseguindo, eu não tô conseguindo escrever, gente. DRA underline. Peraí. Peraí. DRA underline Fabiane underline Silva. S underline Silva. S underline Silva. Olha, a Ci Pedrosa está dizendo que ela é Robocop, porque ela tem fixação na cervical e lombar. Ela pode fazer Pilates mesmo assim? Acabei de dizer anteriormente. Ela tem fixação, ela tem uma artrodese na coluna. Pode e deve. Pode e deve, porque, como eu sempre expliquei para vocês, a nossa coluna torácica, ela, por toda a nossa filogenia, tá? A gente, da nossa evolução toda, ela é hipomóvel. Por quê? Porque ela não tem que ter mobilidade, não teria que ter mobilidade, porque ela está protegendo nossos órgãos vitais. Pulmão, coração. Estou falando pulmão, coração, fora o restante. Primeiramente, pulmão e coração, ok? Então, porque eu tenho que proteger, eu não posso deixar ela suscetível. Mas ocorre que, com a evolução do ser humano, todo o corpo precisa de mobilidade. E aí, na história do Pilates, a gente começou a trabalhar essa hipomobilidade, né? E para ganhar mobilidade. Porque se fisiologicamente ela já tem a tendência de ser hipomóvel, imagina com a vida sedentária, com a vida ali do home office, ou a vida normal lá no escritório. Você vai, a tendência é tu ter menos mobilidade ainda. Aí vem as deformidades, as contraturas, né? O desconforto, a qualidade de vida afetada. Por quê? Pela mobilidade ou falta de mobilidade da torácica. E aí, aqueles exercícios que eu falo, né? Olha o C, olha o round. Vamos trabalhar a torácica, queixo no peito. Eu já estou aqui demonstrando, não tem como, né? Então, os exercícios básicos, começam trabalhando a torácica, esse C, esse round. Aí eu falo para Flávia, para o Beto e para todo mundo. Olha o round, olha o queixo no peito. Que são detalhes muito importantes. Tu viu aqui a Ci Pedrosa,
Obrigada, amei a explicação, vou procurar para fazer, faço só musculação. Ó, quem quiser pode contratar a doutora Fábio. A gente Tá? faz Pode online fazer com aqui Que ela. no nós modo fazemos online, online, certo? A com a Cláudia mesma Valentini... qualidade, Hã? com a mesma qualidade do presencial online. Exatamente. Serão muito bem-vindas. A Cláudia Valentini entrou aí, eu sei que a Mana faz também Pilates já há algum tempo, online, durante toda a pandemia ela fez. Fabi, eu queria te pedir uma coisa que eu acho que as mulheres vão adorar de aprender. Eu sei. O Frog, Tu tem como fazer aí? tenho, deixa eu lá, tira deixa os eu... comentários ali para as pessoas poderem Vou enxergar. tirar os comentários. Por um pouquinho só, gente. Observem esse exercício que eu acho que é importante para vocês e para a parceria de vocês. Mostra aí, Fábio. E é bem simples. Vamos ver se eu vou... Será que eu vou conseguir? Ai, Ó, peraí. tem que conseguir, Fábio. Aí, Vou. Ó. Ah, isso. Conectados na parede, vocês vão ficar, ó, os pés juntinhos aqui. Tudo conectado, vocês vão fazer. Esse exercício aqui é pro assoalho pélvico, gente, ó. Vocês vão respirando, soltando ar. Uhum. Gente, esse exercício ajuda muito, gente. No início eu não conseguia fazer, minhas pernas ficavam tremendo, ia tudo, gente. Tudo. Hoje eu já consigo. Bem lento. Tem exercícios que eu tenho mais facilidade e o Beto é bem encurtado, né? Mas já tá melhorando, né? Uhum. A prece... Como é que é o nome daquela? Prece maometana. Prece maometana. Child pose. Child pose. Obrigado, Então, viram? Gostaram do Frog? É maravilhoso Põe o de volta Frog. nos comentários aí. É Gente, maravilhoso o Frog. esse aí ajuda bastante, hein? Gente, tá quase Muito. o nosso horário, porque a Fábio tem horário às 20h30, né? Tu tem aula, né, Fábio? Mas eu quero que agora que tu conte como é que a gente se conheceu. É o que eu vou fazer. Ah, tá. Desculpa. A Flá vai começar a contar. Gente, vocês acreditam que o que nos uniu, nós não nos conhecíamos, nem imaginava que um dia eu fosse conhecer a Fábio. E muito menos estar fazendo Pilates com ela, tá? Vocês acreditam que a gente se conheceu através da depressão? Conta aí, Fábio, ligeiro, rapidamente, porque nós já estamos quase, eu não quero te atrasar para a tua aula. Então, eu passei por uma depressão muito profunda, em que eu fiquei num estágio catatônico, ou seja, eu estava fora do ar. A minha filha, que procurou a Flávia, porque a minha filha já seguia a Flávia, achava o trabalho dela, achava ela linda, que a minha filha é uma linda também, e começou a pedir socorro para ela, porque eu estava dizendo que eu queria morrer. Eu pensava em como morrer, né? Isso pensando, porque eu não falava, chegou um ponto que eu não falava, eu não comia, minha filha me dava comida na boca, eu não me mexia. E ela colocou, mãe, vem aqui, mãe, por favor, mãe. Veja aqui, olha a Flávia, olha aqui a Flávia, Spa. E eu ali, morta-viva, tá? Eu vou começar a chorar. Eu ali, morta-viva, eu entrava, eu via a Flávia caminhando na garagem dela e falando e contando a história. E aquilo entrava na minha alma, eu não falava, mas aquilo tocou lá dentro. E foi tocando, e foi tocando, e foi tocando de uma forma assim, olha, emocionante, que eu nunca mais vou esquecer. A Flávia nunca mais vai sair da minha vida, ela vai me aguentar. Assim, e foi isso, gente. Resumindo, foi isso. E aí chegou um dia que eu já estava melhor, uma noite, eu peguei e falei assim, eu vou ter que falar com ela. Eu fui no direct e falei, né, Flávia? Uhum. Eu sou tal, aconteceu isso, e foi tu que me trouxe para a vida o amor da minha filha e o que tu falou na internet, o teu amor à vida, a tua superação, a tua vontade de superar a depressão, de sair daquilo tudo. E tudo que tu falava ali, eu olhava para ela, era o jeito dela falar, era a entonação da voz, tudo. Entrava na minha alma, gente. E eu tava catatônica.
E agora E eu tava. tu entrou na minha vida para me ajudar com o Pilates, que eu agradeço muito, muito, muito. Aí o que que E aconteceu? Eu descobri, até tô aqui com o pano da cozinha, gente. Eu descobri, então, que ela era fisioterapeuta de Pilates, né, e tal. E o Beto, nessa semana que ela entrou em contato comigo, o Beto ia pescar. Te lembra, amor? Eu ia pescar ali uns 20 dias, mais ou menos. E o Beto tava assim com uma dor na coluna, ele disse, eu precisava de um reforço. Aliás, antes de tu entrar em contato, o Beto disse, eu precisava fazer um retorno, um reforço. Olha o que é o universo. Conspira, gente. Aí me vem a Fábio, se apresenta, conta a história dela. Eu me lembrei da filha dela, inclusive eu fiz uma campanha para conseguir um médico pelo IP para ti no meu Instagram, está no meu Instagram essa campanha, tá? Eu não conhecia vocês, não tinha ligação, mas eu queria ajudar, né? E aí a Fábio me entra e eu digo, Fábio, tu faz Pilates? Sim, eu sou formada há tantos anos, blá, 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 blá. Mas meu marido tá precisando. Nós contratamos a Fábio veio aqui. Veio várias vezes aqui. Era a pandemia ainda. A gente ia ali para baixo, o Beto ia ali para baixo na nossa academia, onde a gente faz Pilates hoje juntos. E a Fábio ficava ali com ele e fez todo o reforço da coluna dele, né? Fisioterapia e Pilates. E o Beto fazia aplicação de laser, é verdade. Uhum. Tu trouxe os aparelhos. E o Beto foi para a pescaria. E quando o Beto voltou da pescaria, eu perguntei, amor, tu sentiu diferença? Né? E ele tipo, bota diferença nisso. Então essa é a nossa história, a nossa ligação. A depressão nos ligou, gente. Eu acho emocionante. Eu já tenho história para contar, sabe? Uma história positiva, uma história que realmente... Vitória. E eu sei que... Vitória. Exatamente. Então, assim, hoje... A Fábio nos ajuda. Olha que legal isso, gente. Esse mundo... Ajudo a vocês e a todo mundo que precisar da minha ajuda. Essa menina que veio me procurar hoje, ela perdeu o marido há 3 meses. Ela estava querendo morrer. Eu disse, não, tu vai viver e o Pilates vai te fazer viver. E ela disse, sim, foi por isso que eu te procurei. Tu vê, que fantástico, né? Fantástico. Eu preciso de algo que me preencha. E eu vendo tuas postagens, ela falou para mim, eu vi que é o Pilates. Ela falou, aí no caso particular dela, ela falou, eu não gosto de academia, eu acho uma coisa impessoal. E eu, pelo que eu vi do Pilates, o Pilates é uma coisa que vai lá na tua alma. Eu digo, ok, vamos lá, vou te ajudar. Não, é isso aí. O Pilates é muito bom, gente, ajuda muito. Eu recomendo vocês. Outra coisa que eu quero falar aqui, por que ele faz chorar? Porque ele, através da respiração, ele mexe com nossos chakras, o equilíbrio energético da gente. Então, ele mexe com o emocional, gente. Então, tu vê que maravilha. Ele é um remédio natural, é um antidepressivo natural. Fantástico, tá? Fantástico. Eu tô falando isso, o psiquiatra pode entrar aqui e falar, não tô falando besteira, tô falando uma coisa que não é besteira, é uma coisa cientificamente provada, né? Que eu sou uma pessoa assim que eu só faço aquilo que eu acredito, né? Que eu sempre falei para vocês. Nada que eu acho que não vale a pena, que não é verdade, eu não boto a minha cara a tapa, né? Por isso que eu tô aqui falando sobre Pilates e sobre tudo que o Pilates faz. Pilates é bom demais, cara. Ajuda quem quer ficar mais forte e quem quer ficar melhor. E vicia, tem mais essa, vicia no bom sentido. Eu tô viciada no Pilates. Se é pra ser viciada, vamos ser viciada em Pilates, gente. Exatamente. E vicia. E a minha instrutora, que eu me formei, né, do curso que eu fiz, elas fizeram em Miami, né? Ela tava na praia em Santa Catarina e ela ficou fazendo Pilates na praia, na areia. Entendeu? Ela falou, e ela postou lá, faça Pilates onde você estiver, mas faça. Ai, gente, maravilhoso, maravilhoso. Tem um monte de gente aqui emocionada com a história. A minha história ou a história do Joseph? Ou a nossa história? Com a nossa. Com a nossa história, porque nós já temos histórias juntas, guria. Kyrios Pilates está te dando um abraço. Nunca mais nós vamos nos separar.
Que nem carrapato, sabe? Carrapato do bem. A Clarice Não é verdade? Vasconcelos está Então, assim, perguntando a tua eu profissão. tô, a minha missão aqui, eu quero que o pessoal entenda, além de fisioterapeuta, além de instrutora de Pilates, é um ser humano que está falando aqui. É um ser humano que não acredita, que passou por uma terrível situação, que é a depressão profunda, e que tomou um monte de remédio, até para Parkinson eu tomei remédio, gente. Só para vocês terem ideia. Psiquiatra, neurologista, me deu, eu tomei, mas nunca tinha tomado remédio na minha vida, gente. Entendam, sabe? E hoje eu não tomo nada. Meu remédio é amém, é o Pilates. E foram remédios fortíssimos, foi até antipsicótico, foram... Eu não vou citar o nome nem a marca, que não vem ao caso. Não diz os nomes. Né? Mas eu tô só falando no grupo de remédio e fármacos, né? Já dá para ter ideia. Então, exatamente. Foi terrível, gente. Foi terrível. A minha profissão, gente, eu não sou formada em nada, mas eu sou empresária, tá? Então, eu trabalho aqui em Porto Alegre com eventos, tá? Mas eu tô me dedicando aqui ao Instagram desde que eu me recuperei da minha depressão, né? Eu comecei a falar no Instagram sobre isso. E assim, eu descobri um prazer novo, que é de tentar ajudar as pessoas, e isso me dá um prazer. Eu estava comentando hoje com uma pessoa que eu conheci, inclusive, que eu estava contando a minha história, ela ficou muito impressionada e tal. E eu disse, olha, eu sinto prazer em ajudar as pessoas. E o Instagram tá me trazendo mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Então, eu gosto de fazer isso e eu vou continuar fazendo isso. E nunca vou... Olha... Aqui, a Elisete Cunha Pereira. Com um Pilates ganhamos massa magra? Boa pergunta. Sim. Tanto é que, lembra que tu falava, tô suando. Hoje mesmo, a minha penúltima aula lá, eu saí suando. Agora tem a última aula, que é com a Elaine ali, a gente sai suando. Sim, isso que a gente tá ainda na fase intermediária, que vocês estão todos meio que juntos, meu grupo todo, assim. Sim. Quando entrar na fase intermediária avançada, nossa. Ai, eu tô louca, né, pra entrar nessa fase. Eu tô louca porque eu sei que quando eu entrar nessa fase eu vou estar mais desenvolvida, mais ágil, mais equilibrada, então, sabe tudo. Olha aqui, ó. Só para o pessoal entender os componentes do Pilates e Yoga, tá? Por que ele é completo? Porque ele tem componentes da Yoga, porque ele tem componentes até do boxe, porque o Joseph colocou, vocês vão ver mais à frente lá, exercícios que parece que tu tá socando. Parece não, ele tirou quando ele fazia boxe, entende? Aí ele compilou várias coisas, ele pegou da ginástica, tem o Open Leg Rocker, que a gente rola, aquilo lá é da ginástica. Ele juntou um monte da ginástica do pai dele, que era ginasta. E também ele trabalhou em circo, entenda? Isso eu não tinha falado, o também trabalhou no circo. Então, mistura tudo isso aí de forma positiva. E ele criou esse método. Fantástico. A Flavinha HP65 aqui diz que o Pilates tirou dores de 15 anos que a academia não resolvia. Com certeza. Com certeza. É aquilo que eu falo para vocês. Depende do perfil da pessoa, do que a pessoa está buscando. Ou ela consegue coordenar com a academia, com o Pilates, ok, ou a academia não serve para ela e serve só o Pilates. Eu não estou induzindo ao Pilates, mas eu estou dizendo que tem casos e casos. Graças o caso a dela Deus que tem vários tipos de modalidades para o ser humano se adaptar àquele que ela tá afim, entendeu? Que bom que tem o Pilates, que bom que ela tá afim, e não somente que ela tá afim, mas é o caso em específico, né? No caso ali, ó. O que é legal para ela, né? Cada pessoa vai achar o que eu conto aqui para vocês. O que eu conto para vocês, como eu apoio a academia também, que eu tive uma época, um episódio, quando eu estava em Porto Alegre, antes da pandemia, de epicondilite, que é uma inflamação aqui, ó. Tênis elbow, que é o cotovelo de tenista que a gente chamava, né? Que não é mais de tenista, né? Aqui, ó, é uma inflamação aqui.
Eu disse, pô, e eu cheguei na academia, não vou dar nome da academia, que se eu vou fazer marketing para a rede. mas, enfim, tá? Eu entrava na academia, eu esquecia que eu era instrutora de pilates, que eu era fisioterapeuta, eu me entregava a eles. E eles curaram a minha epicondilite, a musculação. Entendam, então? Então, assim, ó, a academia é maravilhoso, gente. Tá? Tudo sabendo direcionar é maravilhoso. Tá? Então, eu tinha que falar isso da minha epicondilite, porque eu não tomei remédio. A minha coach lá, eu falava assim pra ela, bah, eu não tô acreditando que eu, fisioterapeuta, vou estar com a epicondilite. Em 2 semanas eu tava livre da epicondilite, nunca mais tive episódio. Coisa boa. Show. Vamos liberar a Fábio porque ela tem aula, né? Fábio, nós vamos te liberar porque tu tem compromisso profissional te agora. Agradecer. Eu queria ficar aqui mais. Mas a gente pode, em outra oportunidade, se o pessoal quiser, a gente faz uma mais alongada, tá? Até com demonstrações de exercícios que elas queiram ver, tá? Uma boa ideia. Assim já deu para quebrar o gelo para as pessoas entenderem um pouquinho mais de Pilates. Exatamente. Gente, muito obrigada pela presença novamente de vocês. A gente adora estar com vocês, a gente adora trazer profissionais bacanas que possam ajudar vocês a abrir a mente de vocês, para vocês terem, sabe, um bem-estar, que eu acho que é muito importante hoje em dia a gente ter bem-estar, autoestima. Eu vi que uma pessoa disse que o Pilates ajudou na autoestima dela, tá? Sem dúvida. Então, assim, ó, isso é muito bom. Aqui, no meu Instagram, em outros também, mas o meu aqui é uma corrente do bem, sabe? É uma corrente do bem. É o ajuda-ajuda. O ajuda-ajuda, sabe? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Fábio, por tudo. Obrigada a todo mundo. Uma boa noite, uma excelente noite abençoada e cuidem-se, amem-se. Isso aí. Amem-se, a vida é linda, a vida é bela. Isso aí. Verdade, Fábio. Verdade. Se gostaram, beijo no coração, meus queridos. Exatamente. Tá? Beijo, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Nada.